Vamos dizer que sua vida é perfeita, você está terminando a universidade, último semestre, e do nada, um abajur, um objeto que você sempre observou, começa a fazer algo estranho. E isso vai mudar a sua vida de uma forma que jamais você imaginou. Eu sei que isso é difícil acreditar, mas isso realmente aconteceu. E para que isso não aconteça com você, deixe o seu like e vamos lá para a história. Essa história se passa em 2005, numa cidade universitária dos Estados Unidos. Como nós não temos um nome para o personagem, nós vamos chamá-lo de Bob. Era o último semestre da universidade e Bob estava saindo de um bar de uma cidade universitária dos Estados Unidos. Nessa cidade universitária, tinha vários adolescentes andando para lá e para cá. Como se sabe, nos Estados Unidos todo mundo tem carro, e não seria diferente. Agora imagina, você está meio embriagado e tenta atravessar uma rua. Só que lá nos Estados Unidos é proibido passar fora da faixa, e você pode ser punido por isso. Eu sei que Bob estava meio errado para começo de história. Ele atravessa na frente de um carro, e o motorista para e sai de lá com muita raiva. Aí Bob, já nervoso, chega para o motorista e fala: eu estou no último semestre da universidade e nós não vamos estragar a nossa vida toda por conta dessa besteira, né? Então o motorista volta pro carro e Bob fica tranquilo com tudo que tinha acontecido e volta para sua casa. Alguns meses depois de Bob ter terminado a faculdade, ele encontra uma mulher. Como não temos nome, vamos dar o nome dela de Rita. Quando ele viu Rita, foi amor à primeira vista. Ele ficou apaixonado, coração batendo forte, sempre pensando em Rita e etc, etc. Só que tinha uma coisa, Rita já tinha um namorado. Ele continuou tentando e deu certo. Passaram algum tempo namorando, mais ou menos 2 anos, aí ele fez aquela pergunta, sabe qual é, né? E ela disse: eu aceito. E os dois se casaram e tiveram uma linda filhinha. Então a vida de Bob estava perfeita. Ele tinha um trabalho que amava, tinha uma esposa que amava, ele ganhava tão bem que Rita não precisava trabalhar. Agora, eles seguros financeiramente, resolveram ter mais um filho. Aquela filhinha dele já tinha 2 anos, só que dessa vez veio um garotão. Então, com a vida feliz, uma família com 4 pessoas, um trabalho incrível, ele não tinha nada mais com que se preocupar a não ser viver feliz com sua família. Bob amava muito seus filhos. Toda manhã antes de ir para o trabalho, ele ia no quarto deles, dava um beijinho na testa e saía para trabalhar. À noite, quando ele voltava para casa, todo feliz, eles costumavam sempre se reunir com a família, os 4 na sala, e começavam a jogar aquele joguinho de tabuleiro. A vida de Bob estava incrível, quando de repente algo estranho começou a acontecer. Bob já tinha colocado seus filhos para dormir e resolveu sentar na sua poltrona, como fazia sempre, e tomar seu uísque com gelo. Ao lado dessa poltrona tinha uma mesa e sobre essa mesa tinha um abajur. Esse abajur, ele tinha uma base quadrada, a base era vermelha, aquela haste que vai até em cima também era vermelha, toda a estrutura vermelha, só que aquela parte que fica ao redor do abajur era em papel branco. Ele olhava e percebeu que a perspectiva do abajur estava bem incomum. Aquela base quadrada ficava mudando assim de perspectiva o tempo todo, e ele sem entender absolutamente nada. Por causa disso, ele não conseguia tirar os olhos do abajur. Ele passou a noite toda focada naquele abajur, a noite toda até o amanhecer, olhando para aquela imagem. Na manhã seguinte ele não foi trabalhar. Ele ficou sem comer, sem beber, porque algo estava muito estranho naquele abajur. A única coisa que ele fazia era ir lá no banheiro dar uma mijada. E depois voltava e continuava com o olho fixo naquele abajur. Depois de algum tempo ele nem no banheiro ia mais, porque se não tinha nada entrando, nada estava saindo. Mas ele nem se sentia mal, ele simplesmente estava ali, só simplesmente existindo. Estranho. Bob, ali, fixo naquele abajur, como se nada mais importasse, não foi trabalhar, não comia, não bebia, não ia ao banheiro, só ali olhando. Então Rita começou a ficar preocupada e começou a ligar para outras pessoas para ver se alguém vinha ajudar o seu marido, que não saía daquele trânsito esquisito. E do nada, aconteceu. Tudo faz sentido. Nada do que ele estava passando era real. A sua esposa, seus filhos, seu trabalho, nada era real. Assim que ele descobriu isso, o abajur começou a quebrar a realidade. Assim como se fosse um glitch de videogame. A perspectiva toda ficou invertida, esticando de um lado para outro, aquela coisa muito psicodélica. O abajur começou a crescer tanto que a visão dele só conseguia enxergar o abajur. Porque o abajur era vermelho, toda a visão de Bob ficou vermelha. Ele começou a ouvir vozes, continuava sem entender nada, e de repente uma dor que ia aumentando, e de repente saíram palavras da boca dele. A boca dele estava toda machucada e as palavras foram: eu estou sem dente. De repente ele abre os olhos e percebe que está caído no chão, numa calçada, com várias pessoas ao seu redor. E de repente o policial pega ele, coloca no banco de trás de uma viatura e começa a o levar para o hospital. Ele de repente percebe que está no banco de trás de uma viatura e pergunta: onde está minha família? Onde é que eu estou? O que é que está acontecendo comigo? E o policial responde: olha, da sua família eu não sei nada, eu só estou levando você para o hospital. Assim que ele chegou no hospital,
ele entendeu tudo o que estava acontecendo. Lembra daquela briga que ele teve com aquele rapaz? Na verdade, aquele motorista deu um soco nele tão forte que ele caiu e bateu com a cabeça no chão. E por causa disso ele desmaiou e seu cérebro criou uma história no futuro, com família, com filhos, com emprego, com tudo. Uma história que ele jamais viveu, mas o cérebro criou ali na hora. Imagina o choque que ele teve ao saber que toda aquela vida nunca foi real. Depois disso ele ficou muito deprimido, com o sentimento de que havia perdido de fato uma família de verdade. Ele ficou tão deprimido que ele dormia e tentava sonhar com aquela família novamente, que ele estava sentindo tanta saudade. Mas nunca aconteceu de novo. Mas de vez em quando ele ainda percebe assim no canto do olho uma imagem do seu filho, que ali ele sempre tem 5 anos de idade. Essa história veio de um subreddit chamado Glitch na Matrix, de pessoas que tiveram histórias que eles nunca conseguiram explicar. Essa história foi postada por um usuário que eu realmente não sei dizer o nome dele, aí vai ficar aqui escrito para vocês. Essa foi a história como que uma vida perfeita de um homem se transformou em pedaços sem ele mesmo conseguir explicar. Tudo por causa de um abajur. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não gosto muito de pedir, mas se vocês gostaram desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like e pede assim, olha, continua com essa história que nós vamos postar mais e mais histórias, ok?